dia, bom dia. Quem chegou aqui? Quem chegou aqui que não lavou o rosto? Tá com bafo de onça. Vamos ler aqui, gente, uma breve história da humanidade, os Sapiens, os padrinhos da ciência, página 280. Acho que nós lemos a página 280 até a página 283. Estamos vivendo em uma era técnica. Nós lemos isso, né? Lemos. Muitas pessoas estão convencidas de que a ciência e a tecnologia encerram as respostas para todas as outras perguntas. Nós apenas deveríamos deixar os cientistas e técnicos prosseguirem com seu trabalho e eles criarão o céu aqui na Terra. Mas não é essa parte, que nós já lemos essa parte. Então nós estamos aqui na página 283, o casamento entre ciência e império. Qual a distância entre o Sol e a Terra? Essa é uma pergunta que intrigou muitos astrônomos no início da era moderna. Em particular, depois que Copérnico afirmou que o Sol, e não a Terra, é o centro do universo. Uma série de astrônomos e matemáticos tentaram calcular a distância, mas seus métodos deram resultados muitíssimos variados. Finalmente, em meados do século XVIII, alguém propôs um meio confiável de fazer essa medição. A duração do trânsito difere quando visto de pontos distantes da superfície da Terra, devido à diferença minúscula no ângulo em que o observador se encontra. A trigonometria simples seria tudo o que necessitaríamos para calcular a distância exata entre a Terra e o Sol. Os astrônomos previram que os próximos trânsitos de Vênus ocorreriam no ano de 1761-1769. Então, expedições foram enviadas da Europa aos 4 cantos do mundo, a fim de observar o trânsito de tantos pontos distantes quanto possível. Em 1761, os cientistas observaram o trânsito da Sibéria, da América do Norte, de Madagascar e da África do Sul. Quando o trânsito de 1769 se aproximava, a comunidade científica europeia fez um esforço ainda maior e enviou cientistas para o norte do Canadá e para a Califórnia, que na época era uma região da natureza selvagem. A Sociedade Real de Londres, para o progresso do conhecimento natural, concluiu que isso não era suficiente. Para obter os resultados mais precisos, era necessário enviar um astrônomo ao sudoeste do Oceano Pacífico. A Sociedade Real resolveu enviar um astrônomo eminente, Charles Green, para o Tahiti e não poupou esforços nem dinheiro. Mas tendo em vista que estava financiando uma expedição tão cara, não fazia muito sentido usar essa expedição com muito dinheiro para apenas uma única observação astronômica. Por isso, Green foi acompanhado de uma equipe de outros 8 cientistas de várias disciplinas, liderados pelos botânicos Joseph e Daniel. A equipe também incluiria artistas incumbidos de produzir desenhos das novas terras, plantas, animais e pessoas que os cientistas certamente encontrariam. Equipada com os instrumentos científicos mais avançados que Bakes, a Sociedade Real puderam comprar a expedição. Eles compraram, os cientistas que foram, eles foram equipados com os instrumentos científicos mais avançados de Bakes. A Sociedade Real puderam comprar. Tudo que eles puderam comprar de tecnologia, de avançado, né? Para essa expedição eles compraram. A expedição foi entregue ao comando do capitão James Cook, um marinheiro muito experiente, além de geógrafo e etnógrafo tarimbado. A expedição partiu da Inglaterra no ano de 1768 e observou o trânsito de Vênus do Tahiti até o ano de 1769.
e fez também o reconhecimento de várias ilhas do Pacífico. Visitou a Austrália, visitou a Nova Zelândia e regressou à Inglaterra em 1771 e trouxe de volta uma enorme quantidade de dados astronômicos, dados geográficos, dados meteorológicos, dados botânicos, dados zoológicos, dados antropológicos. Suas descobertas fizeram importantes contribuições para uma série de disciplinas, instigaram a imaginação dos europeus com histórias impressionantes do Pacífico Sul e inspiraram futuras gerações de naturalistas e astrônomos. Um dos campos que se beneficiaram da expedição de Cook foi a medicina. Na época, os navios que partiam para as terras distantes sabiam que mais da metade dos membros de sua tripulação morreria durante a viagem. O adversário não era nativos furiosos, não era navios inimigos ou até saudades da terra natal, mas o adversário era sim uma enfermidade misteriosa chamada escorbuto. Os homens acometidos pela essa doença escorbuto ficaram letárgicos e deprimidos, e suas gengivas e outros tecidos moles sangravam. À medida que a doença avançava, seus dentes caíam e surgiam feridas abertas. Eles ficavam febris, amarelados e perdiam o controle dos membros. Estima-se que entre o século XVI e o século XVIII, o escorbuto tenha cobrado a vida de 2 milhões de marinheiros. Ninguém sabia o que causava o escorbuto, e por mais que experimentassem vários medicamentos, os marinheiros continuavam morrendo a dezenas. A situação mudou no ano de 1747, quando o médico britânico James Lind realizou um experimento controlado em marinheiros que sofriam dessa doença escorbuto. James, ele pegou um grupo de teste, de grupos de pessoas, um dos grupos de testes, e foi instruído a ingerir frutas cítricas, um remédio popular contra o escorbuto, vitamina C. Os pacientes nesse grupo, que se recuperaram rapidamente, James Lind, não sabia o que as frutas cítricas continham que faltava nos corpos dos marinheiros, mas hoje nós sabemos que é a vitamina C. Na época, a dieta típica de um navio é notadamente pobre em alimentos, que são ricos nesse nutriente essencial. Em viagens longas, os marinheiros geralmente subsistiam à base de biscoitos, comiam muito biscoito e carne seca, e quase não comiam frutas e legumes. A Marinha Real não se convenceu com os experimentos de Lind, mas James Cook sim. James Cook resolveu provar que o médico estava certo e carregou o barco com uma grande quantidade de chucrute e ordenou que seus marinheiros comessem frutas e legumes frescos em abundância sempre que a expedição parasse em terra firme. Cook não perdeu um único marinheiro vítima de escorbuto. Nas décadas seguintes, as marinhas do mundo inteiro adotaram a dieta náutica de Cook. A vida de inúmeros marinheiros e passageiros foi poupada. No entanto, a expedição de Cook teve outro resultado, muito menos benigno. Cook era não só um marinheiro e um geógrafo experiente, como também um oficial da marinha. A Sociedade Real financiou grande parte das despesas da expedição, mas o navio propriamente dito foi fornecido pela Marinha Real. A Marinha também disponibilizou 85 navegantes e marinheiros bem armados e equipou o navio com artilharia, mosquetes, pólvoras e outros armamentos. Grande parte das informações coletadas pela expedição, em particular, os dados astronômicos, os dados geográficos, os dados meteorológicos e antropológicos tinham claro valor político e um valor militar. A descoberta de um tratamento eficaz para o escorbuto contribuiu enormemente para o controle britânico dos oceanos e a sua capacidade de enviar exércitos para o outro lado do mundo. Cook reivindicou para a Grã-Bretanha muitas das ilhas e terras que ele descobriu, mais notadamente a Austrália. Olha, ele descobriu a Austrália, uma ilha Austrália. E sua expedição assentou as bases para a ocupação britânica no sudoeste do Oceano Pacífico, para a conquista da Austrália, da Tasmânia e da Nova Zelândia, para o assentamento de milhões de europeus nas novas colônias e para a exterminação de suas culturas nativas e da maior parte de suas populações nativas.
No século que se seguia à expedição de Cook, as terras mais férteis da Austrália e da Nova Zelândia foram tomadas de seus antigos habitantes pelos colonizadores europeus. A população nativa foi reduzida em 90% e os sobreviventes foram submetidos a um regime cruel de opressão racial. E para os aborígenes da Austrália e os maoris da Nova Zelândia, a expedição de Cook foi o começo de uma catástrofe da qual jamais se recuperaram. Um destino ainda pior aconteceu aos nativos da Tasmânia. Sendo sobrevivido por 10.000 anos em total isolamento, os tasmanianos foram completamente exterminados, até o último homem, mulher e criança, um século após a chegada de Cook. Primeiro, os colonizadores europeus expulsaram os tasmanianos das partes mais ricas da ilha e depois, cobiçando até mesmo as terras inóspitas que sobraram, os perseguiram e mataram sistematicamente. Os poucos sobreviventes foram acossados para um campo de concentração evangélico, onde missionários bem intencionados, mas não exatamente tolerantes, tentaram doutrinar os tasmanianos nos costumes do mundo moderno. Os tasmanianos foram instruídos na leitura e foram instruídos na escrita, e foram instruídos também no cristianismo e em várias habilidades produtivas, como costurar roupas, como trabalhar na lavoura, mas os tasmanianos recusavam aprender. Eles foram se tornando cada vez mais melancólicos. Olha, os tasmanianos, eles começaram a ficar melancólicos, eles começaram a parar de ter filhos, eles perdiam todo o interesse pela vida e acabavam por escolher a única forma de escapar do mundo moderno, da ciência e do progresso, que era a morte. Os tasmanianos, eles queriam escapar do mundo moderno, eles queriam escapar da ciência, eles queriam escapar do progresso, e aí eles iam à morte. Infelizmente, a ciência e o progresso os perseguiam. Perseguia quem? Os tasmanianos, até mesmo após as suas mortes. Em nome da ciência, antropólogos e curadores se apropriaram dos cadáveres dos últimos tasmanianos, os quais foram dissecados, foram pesados e foram medidos e analisados em artigos especializados. Os cérebros dos tasmanianos, os cérebros, esqueletos foram expostos em museus e em coleções antropológicas. Foi só em 1976, quando eu nasci, que o Museu da Tasmânia permitiu o enterro do esqueleto de Truganini, o último tasmaniano nativo, morto 100 anos antes. O Colégio Real de Cirurgiões da Inglaterra manteve amostras de sua pele e de seu cabelo até o ano de 2002. O navio de Cook foi uma expedição científica protegida por uma força militar? Ou foi o navio de Cook uma expedição militar acompanhada por alguns cientistas? Isso é como perguntar se o copo está meio cheio ou está meio vazio. A resposta é ambos, os dois. A revolução científica e o imperialismo moderno foram inseparáveis para essa expedição. Pessoas como o capitão James Cook e o botânico Joseph Banks dificilmente conseguiram distinguir a ciência do império. Eles não sabiam a diferença entre a ciência e o império. E o desafortunado Truganini também não sabia diferenciar ciência do império. Então, voltamos na próxima vez. Nós paramos na página 287. Por que a Europa, hein? Porque